Olá, mais uma vez, parabéns, chegamos à nossa quarta aula, maravilha que você está aqui. A gente já viu na primeira a importância de criar negócios baseados em impacto, a gente viu na segunda aula a importância de sempre olhar a próxima curva. Na aula passada, o poder do questionamento, o quanto questionar nos leva para frente, nos leva adiante. Nessa aula, a gente vai falar sobre como hoje trazer o cliente para o processo produtivo te dá uma vantagem competitiva enorme, seja para o desenvolvimento da sua carreira, seja para o desenvolvimento do seu negócio, da sua empresa. Não se faz mais um produto, um serviço para o cliente, se faz com o cliente, e isso é bem diferente. Uma coisa é você fazer algo para o cliente. Vou lá, faço trabalho, planejo, enfim, e lanço. Outra coisa é você fazer com o cliente. O cliente vem cá, estou com essa dúvida, como é que eu faço? Traz o cliente para o processo produtivo, pergunta para ele, vê o que ele acha, se ele gosta, se ele não gosta, pede sugestão, envolve ele no processo de criação do que você quer e depois lança. Lança junto com ele, traz ele para o processo produtivo. Quando você faz algo com o cliente e não para ele, você cria uma relação fortíssima entre a sua marca e o seu consumidor. Porque ele vai fazer parte daquilo, ele vai se sentir como se eu faço parte dessa família, eu faço parte daquele produto, eu faço parte daquele serviço. E isso hoje é fundamental. Por que é fundamental? Porque cada vez mais o poder de convencimento que uma pessoa tem perante os seus pares, ele é muito maior do que o poder de convencimento que uma grande mídia possui. Pensa um tempo atrás, a gente era sujeito à informação que só vinha das grandes mídias, a gente tinha que chegar às 8 horas da noite em casa para se atualizar das notícias do dia, a gente não tinha muito como comparar uma informação com a outra. Só que hoje, a tecnologia ela vem transferindo esse poder de comparação, de informação, de convencimento que as grandes mídias tinham no passado, ela vem gradativamente transferindo esse poder para você, para o Maurício, para as pessoas. E hoje, quando você vai na sua rede social, você pega o celular nas mãos, quando você pega o seu smartphone e coloca lá, esse restaurante é bom, o impacto que essa mensagem tem nos seus pares, em todas as pessoas que te seguem, é muito maior do que o impacto que qualquer mídia já teve no passado. Pense em qualquer uma, rádio, TV, revista. Então, trazer o cliente para o processo produtivo, chama ele, envolve ele, isso cria uma conexão incrível e faz esse cliente se sentir parte do seu produto. E quando ele começar a falar desse produto para os seus pares, você não faz ideia do poder de convencimento da máquina de engajamento que você criou. Então se observa muito hoje que isso, o marketing como um todo, a gente vê nas estatísticas que naquele funil tradicional de marketing, que se você estudou marketing você conhece, e se você não estudou também você já ouviu falar, você tinha um funil onde as grandes verbas de marketing estavam aqui em cima, nos meios para se criar awareness, consciência, TV, mídias de massa, TV, rádio, revista, isso tudo para quê? Para trazer conhecimento da sua marca, e aí essas pessoas que iam conhecendo, iam entendendo o seu produto para se tornar um cliente lá embaixo. Então, um funil. Muita gente aqui em cima, mídia de massa para se tornar um cliente. Só que, cada vez mais empresas estão usando a tecnologia disponível para fazer com o cliente. Então, eu digo o seguinte, ao invés de gastar grandes budgets aqui em cima para criar algo e lançar, fazer para o cliente, não. Eu vou aqui embaixo, eu pego o cliente que já está aqui na base do funil, eu faço com ele, eu chamo o meu amigo, vem para cá. E esse cliente, uma vez que é impactado, ele começa o quê? Ele vai falando já na base do funil. Fala para um, que fala para outro, que fala para outro. Quando vê, essa pessoa falou do seu produto, da sua empresa, do seu serviço, para várias outras. Você criou uma massa engajada. E isso vai promover o seu negócio com uma força, com uma solidez nunca antes vista. E se você parar para pensar, vários negócios nesses últimos anos surgiram sem um centavo depositado em mídias de massa. Muitos surgiram e começaram a gastar mídias de massa depois do surgimento. Mas, quando surgiram, todos aqui embaixo,
fazendo com o cliente, trazendo o cliente para o processo produtivo. O cliente engajado começa a falar do seu produto e serviço, vai engajando outras pessoas, que vão engajando outras pessoas, que vão engajando outras pessoas. Quando vê, você tem uma massa engajada de consumidores que estão falando bem, que estão indicando, que estão recomendando aquilo que você criou. Então, hoje é muito importante você fazer com o cliente e não para o cliente. E isso é bem diferente, uma coisa é bem diferente da outra. E por que é importante você fazer com o cliente? É importante por alguns aspectos, mas um aspecto muito importante é, quando você faz com o cliente, você aprende com ele. O grande benefício de você trazer o cliente para desenvolver o produto junto com você é porque você vai aprender com ele. Sou muito amigo de Pedro Janot, foi um grande mentor que eu tive na minha vida, ele foi o fundador da Azul Linhas Aéreas no Brasil, e a Azul Linhas Aéreas foi uma empresa, uma companhia aérea construída com o cliente. Não sei se você sabe, o nome Azul foi escolhido pelo cliente. As pessoas que escolheram o nome Azul têm passagens aéreas vitalícias pela Azul, podem voar de graça. Talvez você já tenha reparado, mas a Azul é a única companhia aérea que não tem aquele carrinho, sabe os comissários de voo que ficam passando com aquele carrinho para oferecer bebida, né? A Azul não tem o carrinho, né? Os comissários usam uma bandeja. E isso foi um feedback dos clientes, porque quando você tem uma bandeja nas mãos, para apresentar os produtos que estão ali na bandeja para quem está sentado, você tem que se curvar. E quando você se curva para o teu cliente, isso é um sinal de respeito. Isso veio de um feedback de um cliente das companhias aéreas do Brasil que disse que queria ser atendido de uma melhor forma, com mais respeito, e aí veio a ideia de tirar o carrinho e colocar a bandeja. Traz o cliente para o processo produtivo, escuta o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, você aprende com ele. Então, trazer o cliente para o processo produtivo faz com que você aprenda com ele, aprenda o que é melhor, o que não é, o que faz sentido, o que não faz sentido, e você desenvolve um produto muito mais fit, muito mais aderente às necessidades que o mercado quer. Quando você cria algo, você não tem que, no D0, querer dominar o mundo. Por quê? Porque você está começando. Muita gente fala para mim, não, Maurício, eu quero ser maior. Ótimo, você quer ser, mas quando você começa, você tem que começar pequenininho. E o que eu falo muito é, quando você começa, você tem que começar com um nicho muito específico de clientes, e o grande objetivo no início é o quê? Aprende com eles. Aprende, vai lá e se comunica. O que está certo, o que não está, o que funcionou, o que não funcionou. Vou dar 2 exemplos. O primeiro deles, o exemplo da DoorDash. DoorDash é uma espécie de iFood dos Estados Unidos, é um grande delivery de refeições. Os fundadores vieram de Stanford, da Universidade de Stanford, e eles criaram o business como uma página de internet com um cardápio, um menu lá e um telefone. É tão básico quanto isso. E aí sempre que alguém ligava para esse telefone e pedia, eu quero tal comida, o que eles faziam? Eles, os fundadores, pegavam um carro, iam no restaurante, pegavam comida e entregavam para o cliente. Mais um telefonema, pegavam um carro, iam no restaurante, pegavam comida e entregavam para o cliente. E fizeram isso por 6 meses. E depois de 6 meses, os próprios fundadores falam, ninguém no mundo conhecia mais sobre esse processo do que eu. Porque eu fazia isso todo santo dia, eu aprendi com o meu cliente. Eu estava lá todo dia batendo na porta dele falando, olha, o que foi bom ontem que eu tenho que manter, o que foi ruim que eu tenho que melhorar. Fazer com o cliente. Vem cá, cliente, eu vou lá te entregar comida e já vou te pedir o feedback. E só depois que eles aprenderam tudo que eles precisavam aprender sobre o produto que eles queriam criar, que eles passaram a escalar a sua operação e aí expandir para outros mercados. Olha, quando você escala um produto ou serviço, você perde a maior oportunidade da sua vida de aprender sobre ele. Então, você só pode se dar o luxo de escalar quando você já tiver aprendido tudo sobre o que você está criando. Muita gente fala para mim, não, tem que conquistar outros mercados, tem que conquistar... Naturalmente, quando você começa a entrar em modo expansão, você se afasta um pouquinho do core, da espinha dorsal da sua atividade, porque você vai se preocupar com outras coisas. Então você só pode se dar o luxo de se afastar do core do seu business quando você já tiver aprendido tudo sobre ele. E quando você traz o cliente para o processo produtivo, você aprende de uma forma muito rápida e de uma forma muito transparente, de uma forma muito fiel, porque o cliente vai dizer exatamente aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. DoorDash foi o primeiro exemplo, e o segundo exemplo que vai muito nessa linha é o exemplo do Airbnb. O Airbnb, que hoje é um dos maiores hotéis, é o maior hotel do mundo, são 3 milhões de leitos, quase 200 países, 60 mil cidades. O Hilton, que é o segundo maior hotel, tem 750 mil leitos. O Airbnb tem 3 milhões. O Airbnb
que nasceu em São Francisco, nasceu no mesmo modelo. Começou com uma página, com as opções de estadia na região de São Francisco, tudo sem programação nenhuma, com um telefone e um e-mail para as pessoas fazerem reservas. E aí, na medida que as pessoas faziam reservas, os fundadores do Airbnb iam lá, todo santo dia, e perguntavam para os hóspedes: ô meu amigo, o que foi bom ontem que eu tenho que continuar fazendo? O que foi ruim? Me fala o que você não gostou para melhorar. Traz o cliente para o processo produtivo, faz com ele, não faz para ele, faz com, pergunta. A resposta que você vai obter é o maior valor para o negócio que você está criando. Então, DoorDash, Airbnb, são só alguns exemplos, Azul, linhas aéreas, são alguns exemplos de empresas que vêm usando o cliente já há algum tempo para criar aquilo que ela vai colocar no mercado e, olha, colocou o cliente no processo produtivo, criou um engajamento nunca antes visto, essas pessoas vão falar muito bem do que você está lançando e você cria um produto ou um serviço muito fit, muito aderente àquilo que o mercado quer consumir. Então, é dessa forma que empresas pequenas, quando estão começando, elas exercem as suas atividades. Começam no mercado muito pequeno, num nicho muito específico, e se propõem a aprender. O grande objetivo quando você começa um negócio não é ganhar mídia, press release, aparecer no jornal. O grande objetivo quando você começa um negócio é você aprender sobre ele. Pensa nisso. Quando você começa um negócio, aprende sobre ele. E só quando você tiver aprendido tudo sobre ele, expande. E a melhor maneira de você aprender é trazer o cliente para o processo produtivo. As respostas que você tanto precisa para o seu negócio não estão numa mesa de reuniões com os teus sócios, estão no teu cliente. Então pergunta para ele que ele vai te dar a resposta exatamente que você precisa. E eu digo o seguinte muito para as pessoas que falam comigo: Maurício, mas como é que eu defino o meu cliente? Como é que eu encontro o meu mercado? Quando você cria algo, pensa você que está desenvolvendo um projeto ou você que está numa empresa criando um produto ou um serviço, você tem que ser capaz de estabelecer um nicho tão específico de consumidores para o seu produto, que você tem que ser capaz, eu faço essa brincadeira, se você fosse dar uma festa para os seus clientes, você tem que ser capaz de dizer exatamente como seria essa festa, que música tocaria, como é que as pessoas estariam vestidas, o local. Quando você souber responder com precisão como seria essa festa, você encontrou um nicho de mercado. Você encontrou o cliente que vai te dar as respostas. Então pensa o seguinte: Cerveja Sol. Pensa numa festa dada pela Cerveja Sol. Como seria essa festa? Você deve estar pensando agora, praia, sol, pessoal pulando, música caribenha, mulheres de biquíni, meninos e homens de bermuda. Essa é a festa da Cerveja Sol, porque olha só, o valor que a marca transmite em relação ao seu cliente. Esse é o cliente, essa é a festa, esse é o formato, essa é a música, essa é a vestimenta. Agora pense no seguinte: pensa a cerveja Guinness dando uma festa. Olha, Guinness, aquela cerveja escura, seria na praia? As pessoas estariam com pouca roupa? Não, tá claro, seria aquele clima de montanha, aquele pub irlandês, aquela mesa dessa altura, grossura, assim, aquela madeira de 100 e tantos anos, o cara batendo aquela caneca na mesa, as pessoas sentadas, uma música mais... Porque esse é o nicho da cerveja Guinness. Então vê, dois produtos, Cerveja Sol e Cerveja Guinness, ambos cervejas, só que dois com nichos extremamente diferentes. Então, quando você começa um negócio, você tem que ser capaz, você tem que encontrar o teu nicho, você tem que ser capaz de encontrar o teu consumidor, quem vai ser ele. Ah, Maurício, mas eu vou estar deixando de atingir todos os demais consumidores? Quando você cria uma identidade muito forte, é isso que atrai a sua marca. É isso que atrai as pessoas, aquilo que você está consumindo. Eu não preciso ser um saltador que vai na estratosfera e pula de paraquedas para gostar de Red Bull, mas eu adoro, é uma identidade incrível, que atrai as pessoas, caramba, que demais! Muito importante. Quando você se propõe a fazer com o cliente, não para o cliente, você vai trazer o ator mais sincero, o mais fiel, aquilo que vai te dizer as verdades que você precisa para construir o seu produto. E quando você constrói o seu produto, você não tem que pensar em querer dominar o mundo logo de largada. Não. Começa pequenininho. Define um nicho, define realmente quem vai ser o teu consumidor. Pensa na DoorDash, pensa na Azul, pensa no Airbnb, nos cases que eu falei. E quando você se propõe a atender muito bem esse nicho, pergunta para ele. Cara, o que tá bom, o que não tá, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso. Né? Então, fazer
com e não fazer para o cliente. Isso é fundamental. Agora eu quero dar mais um exemplo para vocês, um exemplo bem pessoal que eu vivi isso há cerca de 1 ano e meio atrás. Em 2016 eu resolvi lançar um livro. Eu me mudei do Brasil para o Vale do Silício em 2015, comecei a viver esse mundo de inovação, disruptura que o Vale do Silício tem, comecei a conhecer gente incrível do mundo inteiro e eu criei uma rotina de toda noite antes de dormir, eu pegava meu laptop, abria o Word e escrevia o que eu tinha visto naquele dia, as tecnologias novas, as pessoas que eu conhecia, os projetos que estavam sendo criados, e eu fui escrevendo. Então toda noite eu escrevia um pouquinho. E aí no início de 2016, eu mostrei esse rascunho, que já tinha umas 150 páginas para alguns amigos, e eles falaram, Maurício, isso tá demais, que incrível isso, lança um livro desse negócio. Eu nunca tinha passado pela cabeça escrever, eu digo, poxa, acho que dá uma boa liga. Então a ideia do livro que eu lancei, chamado Incansáveis, surgiu daí. E sem nenhuma pretensão, eu escrevi o livro, e o livro se tornou um best-seller no Brasil. Já 5 edições lançadas, esteve na lista dos mais vendidos livros de negócio do Brasil durante alguns meses, Veja, e as listas mais conhecidas. Só que quando eu resolvi lançar o livro, foi bem engraçado, e é isso que eu quero compartilhar. Por quê? Porque eu quis trazer todo esse conceito de lançamento que as startups, que essas empresas usam, trazendo o cliente para o processo produtivo, eu quis trazer para o lançamento de um livro. E eu, Maurício Benvenuti, 2016, uma pessoa que não é conhecida, como é que uma pessoa não conhecida consegue lançar um livro e se tornar um best-seller, que está na 5ª edição? Para Augusto Cury, meu grande amigo aqui, é mais fácil, né? Ele lança um livro, né? Enfim, 100 mil cópias vendidas já na primeira semana. Mas é o Augusto Cury. Mas e o Maurício Benvenuti que ninguém conhece? Então, eu quero compartilhar com você rapidamente como que eu fiz aqui o processo de lançamento do Incansáveis. Por quê? Porque desde o D0 eu fiz com o cliente e não fiz para ele. Eu trouxe o cliente para o processo produtivo. Então o Incansáveis nasceu dessa forma, como eu falei para você. E aí eu fui falando com alguns amigos, mostrando esse projeto. E um dos amigos com os quais eu compartilhei sobre esse assunto foi Ricardo Jeromel. Você está vendo aí a imagem do e-mail que ele introduziu a uma editora brasileira e fez a conexão entre Maurício Benvenuti e a editora. E o Ricardo Jeromel, que está aqui, enfim, faz parte desse grupo, ele foi a primeira pessoa que disse, Maurício, está muito bom isso, o primeiro cliente. Ele está demais, vou te apresentar ao mercado editorial brasileiro, vou te apresentar a uma editora. Então, a partir disso, eu tive contato com as editoras brasileiras, você está vendo aí algumas editoras que eu tive contato, e eu optei pela editora Gente, que foi a editora que acabou lançando o meu livro. Só que aí quando eu cheguei para a editora Gente, disse, editora, poxa, eu quero realmente construir um livro que seja... Esse conhecimento que eu aprendo aqui no Vale do Silício é incrível, eu quero que muita gente tenha acesso a isso. Muitas pessoas sejam impactadas. Como é que eu faço para impactar muitas pessoas? Através de um livro. Aí a editora chegou para mim e falou, olha, tem que fazer aqui umas campanhas em livrarias, tem que colocar uns totens, tem que colocar isso, mais isso aqui, tem que colocar algumas mídias em ônibus, outdoor... E eu, meu Deus, quanto é que vai custar isso? Olha, vai custar esse caminhão de dinheiro aqui. Eu disse, meu Deus, não. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, editora. Eu me proponho, eu vou ser a cobaia disso. Vamos lançar um livro exatamente como se lança uma startup de tecnologia. Vocês topam? E eles falaram para mim, olha, vamos lá, né? Tamo junto. Então tá. Então, a ideia de lançar o Incansáveis, ela foi construída da mesma forma como se lança qualquer startup de tecnologia, pelo menos no Vale do Silício, onde eu moro e onde eu acompanho. Então, o primeiro ponto foi o seguinte, você está vendo aí várias capas, né? Então a ideia de se fazer uma capa, de fazer a capa do livro, eu tinha duas linhas de raciocínio. A primeira, de remeter à ponte Golden Gate, que você deve conhecer, né? A ponte laranja, e a outra, a ideia da garagem, né? Essas novas empresas que surgem da garagem. Então você está vendo aí as opções de capa que eu pedi para um designer, para um amigo meu desenvolver. Mas assim, isso demorou para desenvolver não mais de 1 hora, todas essas versões. Eu digo para ele, olha, faça uma versão simples. Por quê? Porque nesse momento não importa fazer a versão mais bonita. Eu quero só um protótipo. E uma vez que essas duas capas que você está vendo agora foram as capas escolhidas, uma remetendo à ponte e outra remetendo à garagem, de novo, olha só, capa simples, nada de luxo e nada de frescura. O que eu fiz? O que você acha que foi feito? Eu chamei alguns amigos aqui para a gente sentar aqui e escolher? Não, peguei todos os meus grupos de WhatsApp, todos os mais de 50 grupos que eu tinha, coloquei capa 1, capa 2,
galera, coloquem aí a melhor capa. Maurício, mas isso é simples. Simples! Eu tive mais de 500 respostas. Potenciais consumidores desse produto estavam me falando, olha a informação de valor, Maurício, essa capa aqui é melhor, essa impacta mais, gostei mais dessa, faz isso. Então, não fui eu que decidi, foi o cliente. Por quê? Porque eu trouxe o cliente para o processo produtivo. O cliente, me fala aqui desses dois aqui, qual você acha melhor, qual te impacta, qual você gosta mais. Então, depois de passar por mais de 500 pessoas que, através de grupo de WhatsApp, eu ficava lá recebendo as respostas e contabilizando. Eles me falaram, Maurício, essa é a melhor capa, que é essa que você tá vendo. Só que você tá vendo que essa capa aí é um rascunho, é uma imagem que tem lá os direitos dela, tá ainda com menos de 1 hora para fazer isso. Quando eu disse pro designer que fez a capa, ô Vinícius, essa é a capa que o pessoal escolheu, agora sim põe toda teu talento de designer, põe tudo que você aprendeu na vida, agora sim faz uma capa demais. E aí nasceu a capa do Incansáveis, que essa acabou sendo a capa muito, muito similar à capa que foi lançada. De novo, a gente só gastou energia, só gastou recurso e tempo para desenvolver o projeto da capa depois que eu já tinha certeza de que aquele era o caminho. Não fui eu que disse, foi o cliente. Ok, mas essa foi a versão final? Você acha que sim ou que não? Não. O que eu fiz? Você está vendo agora, eu pedi para a editora imprimir cerca de 500 exemplares, só com a capa, só que em branco. É um exemplar que era uma Moleskine, só tinha a capa e todas as folhas dentro em branco. Para que isso? Para fazer um teste na rua. Eu disse, ô editora, ao redor aí do teu escritório, pega esses 500 exemplares e distribui para as pessoas na rua e vê a reação delas. As pessoas foram recebendo nas ruas e aí a editora, eu estava no Vale, eles fizeram um teste no Brasil, foi vendo, gostou, não gostou, gostou. E aí teve um detalhe, olha só, como só fazendo com o cliente a gente pega alguns detalhes. O cliente, quando olhava a capa, dá uma olhada nela de novo, embaixo do nome do autor tinha uma frase. E essa frase estava competindo com as demais informações da capa. O cliente, ele olhava para a capa e ele se perdia, tinha informação demais. O que a gente fez? Olha só, a gente não teria tido esse insight se a gente tivesse só a gente. O cliente disse, tira esse negócio, não precisa dessa frase. Deixa sem. Aí, tiramos a frase. Fizemos o mesmo teste, imprimimos mais 500 exemplares só com a capa, distribuímos, e aí o pessoal, demais, poxa, entendi a ideia do livro. Fazer com o cliente. Faz com, pergunta para ele vai te dizer, foi o cliente que disse, tira essa frase, e a gente tirou. Então, olha só, eu estou mostrando aqui como criar um projeto, como criar um livro fazendo com o cliente. Lançamento do livro. Como é que a gente lança? Pega e lança? Não. O mercado editorial brasileiro, ele trabalha com os rankings, né, de livros mais vendidos. Augusto Cury está sempre nas listas dos mais vendidos. Mas como é que o Maurício vai estar lá na lista dos mais vendidos? Então, na época, a gente fez uma campanha que foi todo mundo que comprasse o livro no pré-lançamento e tirasse uma foto do livro, quando chegasse em casa, da capa do livro, mas uma foto inusitada, bacana, e publicasse nas redes sociais com a hashtag Incansáveis, iria concorrer a uma viagem para o Vale do Silício. Esse foi o único custo que eu tive para lançar o livro, foi pagar a viagem para o vencedor. Então, a gente fez uma campanha que foi a seguinte, compre o livro, tire uma foto inusitada que apareça a capa do livro, que a foto mais bacana, mais diferente vai ganhar uma viagem para o Vale do Silício. Então, durante todo o período de pré-lançamento, as pessoas começaram a comprar o livro, comprar. E logo que o livro entrou em circulação, ele passou a ser um dos mais populares da Saraiva, já estava ali aparecendo em terceiro lugar, você está vendo, depois ele passou a ser o segundo mais popular da livraria Saraiva, e logo no lançamento ele já foi o livro mais vendido de negócios do Brasil. Está aí o ranking da Publish News, com o cliente e não para o cliente. Quando as pessoas que compraram no pré-lançamento o livro começaram a receber o livro, o que elas tinham que fazer para participar da promoção? Tinham que tirar a foto, bacana, inusitada, tinham que publicar nas redes sociais com a hashtag Incansáveis. Lembra o que eu falei antes? Quando você engaja o teu cliente aqui embaixo, quando ele começa a falar do teu produto para outras pessoas, isso é muito mais forte que qualquer outro tipo de mídia. O que essas pessoas que receberam o livro começaram a fazer? Começaram a tirar fotos e começaram a postar nas redes sociais. Então o que eu vi, o que a gente viu logo depois, você está vendo aí, foi uma avalanche de fotos nas redes sociais com a capa do livro, publicadas espontaneamente, porque as pessoas tinham que publicar a foto para concorrer à viagem. Só que não era uma foto normal, sem graça. Tinha que ser uma foto divertida, tinha que ser uma foto interessante, porque era a foto mais criativa e inusitável que ganhava. Então você está vendo aí, teve gente que pulou de paraquedas com o livro na mão. Então a foto passou a ser
publicidade gratuita, porque as pessoas começaram a share, a compartilhar isso porque era diferente, era engraçado, era ousado. Então tinha fotos aí que tiveram mais de 1000 compartilhamentos, ou seja, o livro começou a virar um buzz nas redes sociais. E quando uma pessoa indica para outra, isso cria um engajamento. Então, mais pessoas começaram a tomar conhecimento do livro, receberam essa comunicação de um amigo que elas confiam, que elas gostam, e disseram, opa, se o fulano de tal indicou, pô, deve ser bom, vou comprar também. Então o que se viu foi nas redes sociais fotos e mais fotos e mais fotos do livro Incansáveis sendo compartilhada por pessoas comuns que foram sendo impactadas pelo livro, pelos seus amigos, pelos seus pares. Então, de novo, com o cliente, e não para o cliente. E logo em seguida, o que aconteceu? O livro, mais uma vez, o livro mais vendido de negócio do Brasil, muita gente, o livro virou realmente um buzz nas redes sociais. E depois tinha o quê? Depois tinha a votação, ou seja, teve um momento onde a gente precisou escolher qual as fotos ia ganhar a viagem para o Vale do Silício. Então a gente construiu um dia de votação, como se fosse uma eleição. Domingo, em dezembro de 2016, das 11 da manhã até as 11 da noite, teve uma votação. Então ficou uma live, um ao vivo, direto na internet, onde as pessoas poderiam votar na foto mais inusitada que ia ganhar a viagem para o Vale do Silício. Mais de 50 mil pessoas participaram dessa votação. A Silvia foi a ganhadora, você está vendo a foto dela aí, lá no Vale, com o livro Incansáveis na mão. E o que aconteceu, mais uma vez, o livro mais vendido, livro de negócios do Brasil, em dezembro de 2016. Então, eu compartilhei esse exemplo com você, por quê? Porque, olha só, a gente acha, Maurício, mas para fazer isso é difícil, poxa, eu tenho que ter uma estrutura. Não! Simples, WhatsApp, campanha na internet, Facebook, simples, trazendo o cliente para o processo produtivo. Quando se traz o cliente para o processo produtivo, primeiro, ele vai te responder, ele vai dar as respostas certas e sinceras que você tanto precisa, e segundo, se você conseguir engajar esse cliente, ele vai se sentir parte dessa família, da família que você está criando, do produto da empresa que você está criando, do projeto que você está criando. Quando o cliente se sentir parte disso, ele vai impactar os seus pares, e quando ele impacta os seus pares, esse impacto, o poder dele é muito mais forte, muito mais sólido, muito mais profundo do que o impacto que qualquer outra mídia já teve no passado. Então, o quarto item, a quarta atitude fundamental para se manter na vanguarda da sua profissão e do seu segmento, se você é uma empresa, é você trazer o cliente para o processo produtivo. Fazer com o cliente e não fazer para o cliente. Isso é bem diferente.